Seja bem-vindo ao canal Eletricamente. Se inscreva no canal, ative os sininhos e já dá aquela voadora no like. Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Eletricamente. Agora a gente vai falar sobre as grandezas elétricas, que seriam, a casa do tera, giga, mega, quilo, o mili, o micro, o nano e o pico. Essa vai ser a nossa aula aqui. E a gente vai tentar aqui, trazer de uma forma singela, uma forma simples, para você nunca mais esquecer isso aqui. Porque eu sei que muita gente já sabe essa questão da grandeza elétrica. Só que tem muita gente que tem muita dúvida quando aparecem alguns números. Então, o objetivo dessa aula aqui é tentar esclarecer essa dúvida e acabar com ela de vez por todas. Antes de eu começar a explicar aqui, peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal caso você não for inscrito, e se esse vídeo aqui não foi suficiente para tirar sua dúvida, bota sua dúvida aqui nos comentários, que da melhor forma eu vou tentar te ajudar, beleza? Então vamos seguir aqui, grandezas elétricas. Aqui eu tenho o tera. O que é o tera? O tera ele fica na casa de 10 elevado a 12. Aí tem o giga. O giga é 10 elevado a 9. O mega, 10 elevado a 6, que é 1 milhão, E aqui eu tenho o quilo, que é 10 elevado a 3. Nesse espaço aqui vazio, seriam os números abaixo de 1000, de 1 até 1000. Abaixo de 1 é essa linha vermelha aqui, que vai entrar os mili, o micro, o nano e o pico. Então aqui seriam os números abaixo de 1000 e acima de 1. Então aqui, deixa eu tentar colocar aqui de uma forma para vocês entenderem. Então ele vai ser, vou botar aqui 1000. Maior que 1 e menor que 1000, mas eu vou deixar aqui assim. Vou deixar vazio mesmo, para vocês já entenderem o que quer dizer. Agora aqui, na casa dos mili, eu tenho o contrário. Aqui é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Repara aqui, essa parte aqui é positiva e essa parte aqui é negativa. Então essa linha aqui vermelha é como se fosse a vírgula, Todo número do lado de cá, do lado direito, ele é menor que 1. E todo número do lado esquerdo, ele é maior que 1. Então vou colocar aqui agora algumas notações aqui embaixo, alguns zeros, para vocês entenderem. Por exemplo, se eu quiser achar o 20K, esse valor aqui, 20K. 20K, o K está nessa casa aqui, de 10 elevado a 3. Nessa casa aqui, eu tenho 3 zeros. Eu tenho essa coluna da centena, dezena e unidade. Então eu tenho aqui, dezena, centena, dezena e unidade. O 20 é uma dezena, então o 2 vai estar mais ou menos aqui, no lugar desse zero. Então aqui é o 20. E o resto aqui, são 3 zeros. Certo? São 20K. Beleza? Então cada tracinho desse aqui também equivale à divisão aqui, seria esse ponto aqui nesse caso. Se eu quisesse achar o 30 micro, 30 micro, o micro está nessa casa aqui. Então 30 micro tá por aqui, vou colocar aqui, centena, dezena e unidade. Aqui também tem centena, dezena e unidade. Aqui, centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. Vou botar tudo aqui também, Cada casa tem 3 zeros. Não necessariamente é um zero, mas é só para simplificar que existe 3 números ali. Beleza? E essa casa aqui fica vazia, só que elas são números abaixo de 1000. Então 30 micro está nessa casa aqui. Então o 30 é uma dezena. Então eu tenho aqui, centena, dezena e unidade. Então o 30 entra a partir daqui, 30 micro. 30 micro, repara o seguinte. Se eu quisesse converter ele para maior que 1, número, ou seja, da linha vermelha
para a esquerda, eu teria que ocupar os espaços dele com 0, e quando eu chegasse aqui nessa linha vermelha, eu colocava uma vírgula e completava de novo. Por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, 30 micro e converter para a casa que seria o volts, ou seria o ampere, o ohm, independente. Vamos botar como se fosse corrente, para 30 amperes. Eu tenho 30 micro, quero converter para 30 amperes. Você vem enchendo aqui de 0. Aqui na centena, enche aqui, enche aqui, enche aqui. Aí aqui fica assim a nossa vírgula e coloca mais um 0. Então, esse valor aqui de 30 micro para amperes seria isso, ó, 0, mais 4 zeros e o 30. Aí aqui seria amperes, beleza? Bem tranquilo aqui de resolver. Se eu quisesse aqui, vamos fazer outra conversão aqui agora. Se eu quiser achar o 2 mega, né? 2 mega, ele está aqui, ó, na casa de 10 a 6. Então 2 mega está aqui, ó, centena, dezena e unidade. Então na unidade aqui vai entrar o 2. Então aqui, ó, entra o número 2 e o resto eu completo de 0, mais 3 zeros aqui, ó, na outra casa, que aqui também tem mais 3 zeros. Então, ó, 2 mega é igual a 2 milhões, ou 2 vezes 10, pode ser isso aqui também, ó, 2 vezes 10 elevado a 6, beleza? Então isso aqui, ele é bem tranquilo, essa parte da conversão, só basta você saber localizar onde está cada um. Vamos fazer mais um aqui, depois a gente vai para a parte da conversão, converter de milli para micro, de milli para ampere e assim a gente vai. Por exemplo, eu tenho 1,5 nanoamperes. 1,5 nanoamperes. O 1 é uma unidade. Onde está a casa do nano? Está aqui, ó. Então aqui, ó, centena, dezena e unidade. Então o número 1 entra aqui. Então aqui vai ser o número 1. E o 5? O 5 vai entrar na próxima casa aqui, ó. Ou seja, esse traço aqui seria praticamente essa vírgula, né? Cada traço aqui pode simbolizar uma vírgula, dependente do valor que você quer aqui converter, beleza? Então aqui, ó, 1,5 nano é isso aqui, ó, nessa casa. Se eu quisesse converter para pico, basta apenas completar aqui, ó. Completa do lado direito, ou seja, se eu quiser converter para um número menor do que ele, eu completo à direita. Por exemplo, aqui, quero converter para pico. Eu encho aqui, ó, 0, 0. Então, 1,5 nano é igual a 1.500 pico. Se eu quiser converter para um número maior do que o nano, ou seja, para micro, para milli, eu completo do lado esquerdo. Vamos fazer assim, ó, vamos converter agora para milli, né? Para milli, eu tenho... Calma aí, deixa eu botar aqui de novo. Ó, eu tenho 1,5 nanoamperes. Quero converter para milli, para essa casa aqui, ó. Então o nano está aqui. Vou repetir aqui de novo, o 1 e o 5. E vou completando aqui nessa casa e para nessa casa aqui. Onde vai entrar a vírgula? Aqui no meio. Então o 0 tem que completar até a casa onde eu quero converter. Então eu coloco tipo uma vírgula aqui. Então vai ficar 0,0015, né? Ou seja, 15 milli, 1,5 nano é igual a 0,0015 micro, beleza? Então convertendo fica assim. Vamos para o próximo aqui, ó. Eu tenho aqui agora, ó, 30 milli, né? Agora gravando a tabela na cabeça. Eu tenho 30 milli. Eu quero converter para ampere, que é a letra A aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender onde que está a casa do milli. O milli, ele está logo atrás, né, da linha vermelha, que seria os números menores do que 1. Então, se eu quiser converter para ampere, eu vou passar para o lado esquerdo da linha, né, vermelha. Então, ele vai ficar maior. Então, o meu 0 ele vai ter que ir completando até passar para a casa do ampere. Então, o que eu vou fazer? Coloca aqui, ó, 30. Eu sei que o 30 está na casa da dezena, ou seja, o número 3 está na casa da dezena. Se eu for andar para a esquerda, eu vou colocar mais um 0 aqui na casa da centena. Depois disso, vai vir aquela barra vermelha, que seria a vírgula, e depois entra mais um 0. Então, 30 milli convertendo para amperes é igual a 0,030. Beleza?
Agora eu tenho aqui, ó, número 2. Eu tenho 2 amperes. Quero converter para microamperes. Repare o seguinte, o ampere, o ampere ou volt, independente que seja, ele está do lado esquerdo daquela barra vermelha, ou seja, dos números maiores do que 1. Então está o número 2 ali. E eu vou ter que andar até a casa do milli. O que eu tenho que fazer? Preencher o zero, já que o 2 ampere é maior do que o microampere, eu vou andar para a direita. Então, eu vou completar os zeros nas casas. Depois do ampere, vem o milli e depois vem o micro. Ou seja, o milli vai passar, vai ter 3 zeros, então vai ficar assim, ó, o 2 e vai completar. 1, 2, 3, preenchi a casa do milli. Agora eu preenchi a casa do micro. 1, 2, 3 e bota aqui, ó, microamperes. Então o que está dizendo aqui? Que 2 amperes é a mesma coisa de que 2 milhões de microamperes, beleza? Então você vai preenchendo na direita e não tem vírgula. Você usa vírgula, como no caso aqui do número 1, quando é números que você vai andar para a esquerda. Aí você vai usar uma vírgula para separar esse zero aqui desse outro zero aqui. Beleza? Agora, quando você vem do número grande para o número pequeno, você apenas completa com zero, sem precisar botar a vírgula. Agora aqui, ó, número 3. Eu tenho 12 microamperes. Quero converter para nanoamperes. O 12 micro é maior do que o nano, né? Porque o micro é 10 a menos 6 e o nano é 10 a menos 9. Ou seja, entre os dois, o micro ele é mais positivo do que o nano, por isso ele é maior. Então, quando eu vou andar para a direita, que depois do micro já é o nano, eu vou andar completando as casas até chegar no nano, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho 12. Eu sei que o 1 aqui, ó, desse 12, ele está na casa da dezena. O 2 está na casa da unidade, ou seja, já está no finalzinho ali do micro. Então, o próximo é nano, só basta eu completar com 3 zeros. Aí bota aqui, ó, 1, 2 e 3, que é as 3 casas do nano. Então, 12.000 microamperes é a mesma coisa do que 12.000 nanoamperes. Beleza? Vou botar aqui a escala nanoamperes. Agora eu tenho aqui, ó, uma notação científica, que seria o número 4 e o número 5. Eu tenho aqui, ó, 8,7 multiplicado por 10 a menos 4. Ou seja, o 10 a menos 4 ele é um valor que não está na casa do milli, ele está na escala do micro. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, imagina assim, ó, eu tenho aquela barra vermelha, né, aquela barra vermelha, e depois vem o milli, depois vem o micro, vem o nano e o pico. Aí aqui eu tenho 3 números. Aqui eu tenho mais 3, aqui eu tenho mais 3 e no pico também eu tenho mais 3, né? No pico eu tenho mais 3. Quando eu falo que o milli é igual a 10 elevado a menos 3, eu estou dizendo que o primeiro zero ele é 10 a menos 1. O segundo zero é 10 a menos 2 e o último é 10 a menos 3. Então, se o micro é 10 a menos 6, significa que o último zero, né, 10 a menos 6, o último zero é menos 6. Por quê? Contando aqui a partir do milli. Aqui no final é 10 a menos 3. O próximo é 10 a menos 4, 10 a menos 5, fecha 10 a menos 6. Se eu for voltar para o nano aqui, vai ser 10 a menos 7, 10 a menos 8 e 10 a menos 9. E para o pico, 10 a menos 10, 10 a menos 11 e no final 10 a menos 12. Por isso que o pico ele é 10 a menos 12. Então a gente vai contando assim, beleza? Então, ó, voltando aqui. Porque normalmente quando a gente usa uma calculadora, a gente acha esses números aqui, ó. 8,7 vezes 10 a menos 4. Aí você pensa, vamos supor que você está numa prova. E você, cara, aqui agora, como é que eu converto isso, né? Como é que eu passo para milli, né? Primeira coisa que você vai fazer é botar ele por extenso, né? Ele por extenso tem que entender o seguinte. Esse menos 4 aqui, ele te diz uma coisa. Ele te diz que esse primeiro número aqui, que é o número 8, ele vai estar
na quarta casa dos números menores do que 1. Ou seja, eu tenho milli e tenho micro. O milli vai até menos 3. Então, para eu ter o menos 4, quer dizer que ele está na casa do micro. Ou seja, é o primeiro zero da centena, que é o menos 4. O da dezena é o menos 5. E o da unidade é o menos 6 dentro da casa do micro. Beleza? Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir esse número. Eu sei, vai ser assim, ó, 0, né, que é um número menor que 1. E agora eu tenho que colocar esse 8 aqui na quarta casa. Eu passo a contar a quarta casa depois da vírgula, porque a vírgula é aquela barrinha vermelha, beleza? Então vai ficar 0, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 zeros aqui. Então quer dizer que no menos 4, ou seja, no próximo zero, esses 3 zeros aqui, deixa eu até pintar aqui, esses 3 aqui é da casa do milli. Depois dele é o micro. Então, a partir daqui entra o 8 e o 7. Vai entrar aqui, ó, o 8 e o 7. Isso está em amperes. Beleza? Esse está em amperes. Então, a partir daqui fica esse número, ou seja, vai ficar 8, alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Passar agora a converter esse número aqui para milli, beleza? Então, 0,0087 amperes. Passando para milli, só basta eu aproveitar esse zero aqui, ó, porque a casa do milli está aqui. Então, o que eu vou fazer? Convertendo aqui, vai ficar 0,87 miliamperes. Beleza? Então, o que eu estou dizendo? Que essa notação científica, 8,7 vezes 10 a menos 4, o menos 4 significa que o primeiro número aqui, ó, da dezena, ele vai estar na quarta casa, que é aqui o caso aqui, ó. Ele fica assim aberto por extenso em ampere. Se eu quiser passar para milli, é a mesma coisa que colocar 0,87 miliamperes. Bem tranquilo. Olha esse de baixo aqui agora. Eu tenho 48. Repare agora que aqui não é um número com vírgula. Beleza? Mas independente. Vai dar no mesmo. E eu quero passar para pico amperes. Esse número aqui, esqueci de botar a casa dele, ele está em amperes também. Então eu tenho 48 vezes 10 a menos 5 amperes. A gente abre ele por extenso. O que eu estou dizendo? Que o primeiro número aqui, que é o número 4, ele está na posição do menos 5. Aí você pensa, o milli vai até o menos 3. O micro vai até o menos 6. Então o menos 6 ele está dentro da casa do micro. Então esse valor ele vai ter que estar na escala do micro. Só que o que eu tenho que fazer? Já que está em ampere, eu tenho que colocar aqui o 0, vírgula, né? Porque o 0 ele passa daquela barra vermelha e vai até 1 ampere. E agora eu vou ter que colocar 5 casas. E na quinta casa vai entrar o número 4. Então eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui é menos 5, né? Na próxima vai entrar o número 4 e depois o 8. Então aqui vai entrar o 4 e depois o 8. Então repare o seguinte, as 3 primeiras casas é o milli e depois as outras 3 é o micro. Então repara que ele ficou ali, ó, dentro da casa do micro. Então o menos 5 aqui quer dizer que ele está dentro do micro. Então isso tudo em amperes. E eu tenho que converter agora para o pico amperes. Ó, o pico amperes ele está depois do nano. Então o que você tem que pensar? O milli, né, o ampere ou milli, eles são maiores do que o pico. O pico é o menor número ali da escala até menos 12. Então, já que você vai andar para a direita, você não coloca vírgula mais. Então, o que você tem que fazer? A partir do 48, você começar a colocar zeros até chegar no pico. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou repetir aqui embaixo o 48. Lembrando que o 48 está dentro da casa do micro. Então, o 4 está na dezena e o 8 está na unidade. Depois do micro vem o nano, ou seja, ainda não é o pico, eu vou completar com mais 3 zeros.
da casa do nano. Então, depois do nano é o pico. Agora eu completo com mais 3 zeros. Aí bota aqui, ó, pico amperes. Então, eu estou dizendo que 48 vezes 10 a menos 5 em notação científica é a mesma coisa que 0,00048, porque já que aqui em cima é menos 5, a dezena vai para o quinto número, né, depois daquela barra vermelha. Então aqui, ó, a barra vermelha é simbolizada pela vírgula. Então eu conto 1, 2, 3 zeros, falta mais 2 casas, mais um zero, e na quinta casa eu boto 4, beleza? E depois o 8 fica na sexta casa, fechou? E convertendo agora para pico, você vai estar andando para a direita, já que o ampere é maior do que o pico, você anda para a direita. Então a partir do 48 aqui, você vai contando os zeros até completar a casa de pico, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Se você também tem interesse em fazer um curso preparatório para técnica eletrônica da aeronáutica ou da marinha, ou eletrotécnica da aeronáutica para sargento da aeronáutica, vou deixar aqui embaixo do link, aqui embaixo do vídeo, um link para você observar como que é a aula e se isso for bom para você ou não. Esse concurso é até 24 anos. Essa matéria que eu estou dando aqui também está no edital, cai na prova. Cai muito na prova, não especificamente fica escrito grandezas elétricas, mas cai na forma geral. Você vai calcular uma lei de Ohm, normalmente você aparece uma notação científica ali, né, na equação. Então eu vou deixar aqui abaixo do vídeo esse link. Tem 3 preparatórios: o CAP Eletrônica para cabo da marinha, sargento da aeronáutica técnica eletrônica e sargento da aeronáutica para técnico eletrotécnica, ou mecatrônica, ou eletromecânica, ou eletroeletrônica. Todos esses que eu falei servem para elétrica. Para eletrônica só serve eletrônica e ponto final. O link vai estar aqui embaixo, beleza? Então deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e valeu! Forte abraço!